Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, mais uma vez. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre Jesus sendo homem e Deus. Para algumas pessoas é difícil, de entender como é que Jesus ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. Muitas pessoas sabem, que Jesus, ele é Deus e homem. Mas eu queria conversar com você exatamente para que a gente pudesse realmente ver, escutar o que a Bíblia diz sobre Jesus ser homem e Deus. Primeiro a gente vai ver o seguinte: quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, ali na carta, no capítulo 2, no versículo 7, Paulo diz que Jesus, se esvaziou de si mesmo, se tornando servo e sendo semelhante a homem. Quando ele diz que ele se esvaziou, é porque ele estava lá no trono e ele se tornou servo, se fazendo semelhante a homens, sujeito a sentir dor, fome, frio, chorar, como um homem, todo homem pode sentir. Jesus se esvaziou e ele agora se tornou servo, semelhante a homens. A Bíblia também diz, lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 14, que ele se fez carne e habitou entre nós. Está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Ele se fez carne e habitou entre nós. E existem outros momentos na Bíblia que Jesus realmente ele age como um homem e de repente ele toma uma atitude como Deus. Jesus, quando estava ali no barco com os seus discípulos e começa a entrar ondas, água dentro do barco, um vento muito forte, e Jesus estava um pouco cansado e ele estava dormindo. Olha, Jesus estava dormindo. E quando a Bíblia diz assim, Deus não dorme, ele cuida de nós. E Jesus agora estava dormindo, porque Jesus ali estava como homem. E de repente, quando os discípulos chamam Jesus para dizer que eles estavam com medo, porque as ondas do mar estavam muito fortes, também um vento muito forte, e estava entrando ali dentro do barco, e eles acordam Jesus. E agora Jesus age como Deus. Jesus manda o vento e o mar se acalmar. Os próprios discípulos ficam admirados e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava dormindo como homem e agora ele age como Deus, soberano, poderoso, e acalma o vento e o mar. Quando Jesus estava na cruz, foi crucificado ali na cruz, Jesus diz o seguinte: tenho sede. Ele estava falando como homem, ele estava sentindo sede. Mas tem algum momento na Bíblia que Jesus diz assim: olha, eu sou fonte de água viva. Quando Jesus está conversando ali com a samaritana, ele diz o seguinte: se eu der da água que eu tenho para te oferecer, nunca mais você terá sede. Jesus estava falando que ele poderia dar água, mas não essa água normal que a gente bebe. Ele estava oferecendo uma água, a água que é Jesus. Jesus é fonte de água viva, e Jesus estava oferecendo para aquela mulher água. Jesus é fonte de água viva. Mas lá na cruz, Jesus estava falando como homem: tenho
sede. É interessante a gente aprender mais o quanto Jesus realmente ele age como homem e como Deus. Jesus ele é o pão da vida, mas a gente vê também ele comendo, multiplicando o pão. Ele como homem, ele sente fome, mas ele como Deus, ele diz: eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida. Que nós possamos parar um pouquinho e pensar: Deus realmente mandou o seu Filho Jesus Cristo para nascer de uma mulher. E como uma pessoa nasce de uma mulher, ele é um homem, mas ele tinha o poder de Deus. Que nós possamos colocar no nosso coração o quanto nosso Deus, o quanto Jesus realmente, ele é o nosso Deus. No livro de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Jesus está declarando que ele e o Pai é apenas um. Jesus, ele é homem e ele é Deus. Que nós possamos guardar no nosso coração essa mensagem para a gente aprender que Jesus é homem e ele é Deus. Ele age como Deus. Ele sentia tudo que um homem pode sentir: sede, frio, fome, como um homem normal. Porque quando Paulo disse, olha, ele se esvaziou e se fez servo, semelhante a homens. E no livro de João, quando diz: e ele se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz: amém.